Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos para mais uma aula aí que será fundamental na aprovação do concurso público da Prefeitura de Montes Claros. Meu nome é Milena Borges, eu sou professora de redação e eu estarei acompanhando vocês nesse trajeto, nessa construção da escrita para aprovação. Hoje nós falaremos de um gênero discursivo muito importante, que é aquele solicitado no edital da COTEC e no edital da Fundep. Qual que é ele? O texto dissertativo argumentativo. Esse gênero tão comum de ser utilizado aí no decorrer da nossa trajetória escolar. Nós finalizamos essa trajetória escolar com esse gênero aí conhecido e sabemos a estrutura básica de como escrever, certo? Só que aqui nós iremos estudar com um temperinho a mais. Aqui nós estaremos estudando o texto dissertativo argumentativo para concurso público. Sim, tem uma pequena diferença, tem estratégias diferentes, que aqui nós estamos estudando para passar, para alcançar uma vaga aí que nós desejamos e almejamos nessa trajetória de estudos. Perfeito? Então, nós iremos falar de uma maneira básica, de uma maneira geral, sobre o que é o texto dissertativo argumentativo e passaremos também pela disposição estrutural do texto, das ideias dentro de quantidade de linhas determinadas para cada parágrafo. Perfeito? Peguem caneta, papel, prestem atenção, anotem, pausem e play nos estudos. Então, venham comigo aqui para o slide para a definição geral do que se trata esse texto que é solicitado aí no edital. Vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, aquele solicitado no edital, o que ele precisa avaliar? Primeiramente, a característica básica desse texto é apresentar uma tese, certo? Ele precisa ter uma tese. O que é uma tese? Uma tese é um ponto de vista. Você precisa defender um posicionamento durante aí o seu texto. Para além disso, ele precisa utilizar de 3 partes principais, que eu chamo de início, meio e fim. Então, o texto dissertativo argumentativo precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejam só, o desenvolvimento desse texto, quando eu digo que a introdução, que ele precisa ser estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, eu não estou dizendo que o texto precisa ter 3 parágrafos, ok? Algumas pessoas costumam confundir isso, mas não. O texto precisa ter 3 partes principais. A quantidade de parágrafos em que eu vou dispor essas ideias de início, meio e fim, nós veremos a seguir, perfeito? Então, vamos para a definição principal, básica e geral. O que é um texto dissertativo argumentativo? Aquele que apresenta um ponto de vista por meio de argumentos. As principais características desse gênero são uso da norma padrão, ou seja, eu preciso utilizar aquela linguagem formal, ok? Eu não posso escrever da forma que eu falo, preciso fazer uso da linguagem formal. Eu preciso de uma tese o que é a tese, gente? A evidência do meu ponto de vista, ou seja, aquilo que eu pretendo defender acerca dessa problemática. E além da tese, eu preciso de um desenvolvimento que comprove esse meu ponto de vista, que comprove essa minha tese. Essa é a função do texto dissertativo argumentativo. Não basta ter um ponto de vista, não basta defender uma tese. Eu preciso comprovar. E aqui, quando entra essa definição de comprovação, é o que associa e o que faz com que todos os editais tragam também um item chamado consistência argumentativa. O que é a consistência argumentativa? É
aquilo que avalia se você sabe de fato comprovar o que você está falando, tá bom? Então você precisa comprovar a tese, comprovar o seu ponto de vista. E, por fim, eu apresento aí uma conclusão, que é nada mais do que uma síntese ou uma proposta de intervenção de modo geral, uma proposta de intervenção daquele problema de modo geral que foi abordado ali durante o texto, tá bom? Então, eu posso, na conclusão, sintetizar uma informação, eu posso apresentar um alerta social, ou eu posso apresentar uma intervenção por esse problema de modo geral. Perfeito? Então, vamos agora ver, avaliar cada parte deste texto, a definição de cada parte, e depois nós passaremos para a disposição estrutural das ideias. Vamos lá. Introdução, gente. O que eu tenho aqui na introdução? Olha, eu costumo afirmar que a introdução é a parte diretiva do texto. Por quê? Ela é que traça todo o restante. Precisa apresentar aqui na introdução o seu caminho textual. Esse caminho textual, esse direcionamento, eu chamo também de projeto textual. Então, a introdução é uma parte muito difícil, muito complicada, porque ela precisa estar bem construída. E algumas vezes, algumas pessoas falam assim, mas eu não sei como começar o texto. Gente, gastem um tempo a mais para construir uma introdução completa, estruturada e diretiva. E a partir disso, se você tiver ali uma introdução clara, objetiva e diretiva, você terá um desenvolvimento e uma conclusão coerente, tá bom? E aí torna-se muito mais rápido desenvolver o texto a partir de uma introdução bem construída. E outra coisa, um adendo, a introdução não vai ser difícil para a gente. Por que a introdução para a gente não vai ser difícil? Porque no decorrer desse curso, nós iremos apresentar formas de introdução, maneiras de começar o texto, tá? E o que cada parte dessa introdução precisa apresentar. Então, nós iremos trabalhar com partes pormenorizadas. E aí, ao final da aula de introdução, vocês já saberão tudo que ela precisa conter e vocês farão uma introdução aí clara, organizada, objetiva, com tese, com problematização e com direcionamento textual. Perfeito? Então, vamos aqui para a definição e eu vou explicando item por item para poder ficar muito claro para vocês. A introdução é a primeira parte do texto e ela consiste em apresentar o tema, ou seja, aquele que é proposto ali pela frase temática, e a tese. A tese é o seu ponto de vista. A apresentação do tema deve ser realizada por meio de uma contextualização. E aí, em breve, vocês verão que essa contextualização será a primeira parte da nossa introdução. Nós iremos fazer essa contextualização como? A partir de repertórios culturais para relacionar com o tema proposto. O que é repertório cultural, gente? O que é repertório sociocultural? Vem aqui comigo, olha. Repertório é conhecimento de mundo. É analogia de um problema com, por exemplo, um contexto literário, um contexto histórico, um livro, um filme. Então, todos os temas que são ali expostos, né, pelas bancas para que vocês escrevam sobre ele, eles tratam de problemas sociais, de abordagens sociais, que levam em conta a sociedade, um problema não resolvido, uma situação que precisa de atenção. E aí eu consigo visualizar essa situação trazida pela banca, por meio da frase temática, dentro de repertórios socioculturais. Onde? Em um recorte de filme, tá? Em uma citação de um autor, em um contexto histórico ou literário, tá bom? Então, eu preciso começar a fazer essas analogias. E aí, como que eu faço isso? Problematizando situações, tá bom? Então, comecem a observar as situações, comecem a observar as notícias, comecem a pensar sobre isso,
comecem a pensar até mesmo sobre as letras das canções que vocês escutam. Elas sempre têm uma mensagem para transmitir. Essa mensagem que está sendo transmitida ali, muitas vezes ela diz respeito ao meio ambiente, ela diz respeito a uma questão de preconceito, um racismo, uma criminalidade, violência, ausência de educação, de leitura em uma sociedade. Então, é preciso prestar atenção naquilo que nos circunda, naquilo que está no nosso meio ali, e pensar sobre isso. Quando, a partir do momento que nós temos e fazemos isso de forma intuitiva, nós começamos a construir o nosso repertório a partir do nosso contexto, ok? E conseguimos, dentro da redação, fazer uma analogia de um tema que retrata uma situação social e um repertório que faz parte ali de um contexto sociocultural, tá bom? Então vamos começar a ter esse senso crítico mais aguçado e a pensar mais sobre essas situações cotidianas. Perfeito? Vamos voltar aqui, pausa para poder falar o que é repertório, que tem muita gente que fala, eu não sei repertório, eu não consigo pensar em repertório. Para pensar em repertório, eu preciso pensar sobre a vida, ok? Então vamos lá. Retomando, essa introdução ela vai começar com uma contextualização, ok? E depois da contextualização, eu vou dizer para vocês aí que vem a problematização, e aí nós iremos ver essas microestruturas na parte de introdução, especificamente, e teremos a tese com um direcionamento textual. Tem uma questão que é muito importante, e eu coloquei aqui no slide, que é o seguinte: essa tese, ela pode ser implícita ou pode ser explícita. Para efeitos de correção de prova do concurso público, obviamente que nós iremos utilizar a tese explícita. Por que nós iremos utilizar a tese explícita, professora? Porque eu preciso deixar claro para o corretor que aquele texto tem uma tese. Ele não precisa ter o trabalho de ficar procurando isso, ok? Isso tem que ficar muito evidente. Então, o que é a tese explícita? O candidato, vocês, vão apresentar o posicionamento, ou seja, aquilo que vocês querem defender, com pelo menos 2 argumentos que o justifiquem, ok? Então, eu tenho uma tese que vai, de cara, de início, apresentar o posicionamento de vocês e elencar argumentos que vão justificar. Prestem atenção, vem aqui comigo. Eu disse citar, elencar argumentos que irão justificar essa tese. Eu não disse explicar. A introdução não tem o objetivo de explicar nada. A introdução tem a função única de citar, tá, aquele argumento que irá fundamentar a tese. Onde eu vou explicar? No desenvolvimento textual, beleza? Cada parte do texto com a sua função, com a sua responsabilidade. Introdução, eu preciso apresentar o tema por meio de uma contextualização. Eu preciso problematizar esse tema, ou seja, trazer aquelas palavras-chave da frase temática para cá, e eu preciso apresentar o meu posicionamento de forma explícita. Explícita como? Direcionando aí, utilizando aí pelo menos 2 argumentos que justifiquem meu ponto de vista. Perfeito? Então vamos continuar. Gente, agora nós iremos falar do desenvolvimento textual. O que é o desenvolvimento textual? Isso aqui é a parte que compreende a maior quantidade de linhas do texto. Porque eu preciso, nós vimos no slide anterior, na introdução, apresentar, citar quais argumentos eu vou utilizar, e no desenvolvimento eu preciso explicar, fundamentar esses argumentos na sua respectiva ordem. Se eu disse argumento A e B na introdução, eu utilizarei no desenvolvimento um parágrafo para explicar o argumento A, que é o primeiro, e o próximo parágrafo para explicar o argumento B, que é o segundo. Perfeito? Então, eles são parágrafos intermediários. Eles devem ser utilizados como aprofundamento
para os argumentos citados na introdução. Vocês perceberam que lá na introdução não explico nada? Eu apenas cito, eu apenas utilizo ali, exemplifico o que eu vou falar e o que será aprofundado no desenvolvimento textual. Esses argumentos que irão provar, eles precisam confirmar o ponto de vista, ou seja, confirmar a minha tese inicial, ok? Como que eu vou fazer para que esse desenvolvimento seja mais organizado, bem organizado e rico de argumentação? Eu vou dividir esse desenvolvimento em 3 partes também, assim como eu dividi a introdução. Vejam só, eu falei com vocês que a introdução precisa ser organizada em apresentação do tema por meio da contextualização, ou seja, parte 1. Parte 2, problematização, ou seja, eu preciso trazer aqui as palavras-chave do recorte temático, tá? E a parte 3, que é a tese com direcionamento textual. O que é esse direcionamento textual? A citação dos argumentos que eu irei utilizar para defender o meu ponto de vista. Aqui, no meu desenvolvimento, eu também vou utilizar de 3 partes, tá bom? Eu vou utilizar aqui da minha parte 1, que é o meu tópico frasal. O que é tópico frasal, professora? É o seu argumento, aquilo que você quer defender, tá bom? Então, eu vou começar com o meu tópico frasal A. O meu tópico frasal A é a mesma coisa que o meu argumento A citado na introdução. Se eu não quiser repetir isso, para não usar a mesma frase, eu vou parafrasear. Eu vou escrever esse meu argumento A com outras palavras. Ele vai ser o meu tópico frasal A, ok? O meu argumento B vai ser o meu tópico frasal B, que estará lá no meu próximo desenvolvimento, tá bom? Eu terei 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí vocês vão conseguir visualizar essa estrutura em breve, tá bom? Então, eu tenho aqui a parte do desenvolvimento para eu fundamentar, para eu explicar aquele argumento que foi citado na introdução. Como que eu vou fazer isso? Primeira parte, tópico frasal. Segunda parte, explicação, fundamentação, uso de repertório, olha, quando possível, para provar que isso que você está falando, isso que você está defendendo, tem consistência, tá? Para provar que isso não é coisa da sua cabeça, isso está aí presente na sociedade, tá bom? Isso chama-se fundamentação. E aí, como todo texto dissertativo argumentativo não tem início, meio e fim, se eu estou construindo uma parte do texto dissertativo argumentativo, é correto, adequado que esse parágrafo tenha início, meio e fim. O que eu farei aqui? Introdução, desenvolvimento, tópico frasal, fundamentação e fechamento, que é a minha terceira parte do parágrafo de desenvolvimento. Perfeito? Então, vamos voltar aqui, ó, para poder vocês anotarem o que for necessário, ok? Na introdução, apresentamos o que trataremos em seguida. Já no desenvolvimento, ampliamos e explicamos o argumento citado na introdução. Foi tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Perfeito? Então, vamos agora para a nossa terceira parte, que é a conclusão, certo? Eu tenho, conforme eu disse inicialmente, no início dessa aula, o texto dissertativo argumentativo. Ele é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução tem 3 partes, desenvolvimento tem 3 partes, seguindo aí uma microestrutura da macro, né, que é o texto dissertativo argumentativo em si, e a conclusão não vai ficar de fora. A conclusão também vai ser organizada em 3 partes. Não se preocupem, porque isso é apenas um spoiler do que nós iremos estudar na microestrutura de cada parte textual. Nós teremos aulas aí específicas, tá?
Volta aqui comigo. Aulas específicas de introdução, aulas específicas de desenvolvimento e aulas específicas de conclusão. Nessas aulas, nós iremos passar por cada parte textual, cada parte. E aí, estudaremos que todas essas microestruturas, elas compõem um texto maior e elas seguem esse padrão de 3 partes, de início, meio e fim, tá bom? Então, isso aí já está dentro do nosso conteúdo programático. Dentro dessas aulas, nós também estudaremos modelos de introdução, modelos de desenvolvimento, formas de utilizar esse texto sem fugir da temática proposta, sem deixar de argumentar, sem apresentar um texto ali essencialmente narrativo ou descritivo. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para a gente finalizar a nossa terceira parte textual. O que é a conclusão, gente? A finalização do texto pode ocorrer de 2 maneiras: síntese ou proposta de intervenção, tá? E aí eu posso acrescentar aqui, ó, um alerta social, uma conscientização social sobre tal problema, tudo isso na conclusão. O que o candidato deve fazer? Ele vai, primeiro, retomar os argumentos com o objetivo de provar a veracidade, provar que ele estava certo nessa defesa da tese. Lá no início ele apresentou uma tese, aí ele selecionou argumentos, fatos, opiniões, dados para fundamentar essa tese. Aqui na conclusão é o momento dele retomar e dizer, em termos informais, tá? Eu estou dizendo aqui, para escrever de outra maneira. Tá vendo? Eu estou provando agora, estou reafirmando que eu estava certo com a defesa do meu ponto de vista. Então, aqui, o candidato vai retomar esses argumentos com o objetivo de mostrar a veracidade da tese, tá bom? A intervenção, ela compõe o segundo período da introdução. E aí, quando eu digo intervenção, pode ser também um alerta social ou uma conscientização acerca de quê? Do problema desenvolvido ali durante a argumentação, tá bom? O problema que foi evidenciado. Então, eu posso criar uma intervenção de modo geral ou um alerta social ou conscientização que vai contribuir para a melhoria deste problema. A conclusão, olha, isso aqui é muito importante, vou fazer um quadrado aqui, ó. Nós não devemos apresentar novas informações de forma nenhuma, tá? Nós precisamos apenas reafirmar aquilo que já foi dito anteriormente. Então, nada de acrescentar novas informações na introdução. Perfeito? Então, gente, isso aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão, essas partes textuais compõem o nosso texto dissertativo argumentativo. Para que eu tenha um texto, de fato, dissertativo argumentativo, eu preciso que as minhas informações estejam organizadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não posso ter só parte 1 e parte 2 e não ter a finalização disso. Eu não posso ter só desenvolvimento e conclusão e não ter a apresentação dessa temática, desses fatos, dessa tese. Então, essas 3 partes aqui completas compõem o texto dissertativo argumentativo, que vai ser estruturado da forma que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide, tá bom? Vamos lá. Para que todas essas informações estejam organizadas, o que eu devo fazer é limitar a quantidade de linhas que eu irei utilizar em cada parágrafo. Então, eu tenho aqui a introdução, que nós teremos mais ou menos 6 linhas, tá bom? Eu tenho desenvolvimento 1, com mais ou menos 8 linhas, o desenvolvimento 2, com mais ou menos 8 linhas, e a conclusão com uma média de 6 linhas. Aqui eu tenho o início, aqui eu tenho o meio, esses dois aqui compõem desenvolvimento, eles estão fragmentados, mas eles compõem o desenvolvimento textual. Os dois, a junção de D1 e D2, compõe aí o desenvolvimento textual. E a conclusão.
Vocês podem observar que nessa quantidade de linhas aqui, eu contemplo aí uma média de 28 a 29 linhas. Qual que é a banca que solicita essa quantidade máxima de escrita? É a Fundep, tá bom? Mas e aí, professor, se eu tenho um texto, se eu tenho que escrever um texto com uma média de 25 linhas, eu vou tentar o concurso da saúde, da administração. Como que eu faço? Eu vou passar da quantidade de linhas? É óbvio que não. Nós vamos diminuir em cada parágrafo aí essa quantidade média. E veja só como que vai ficar. De forma bem simples, eu vou tornar a minha introdução mais objetiva. Então, para a Cotec, ó, vou puxar uma seta aqui. Isso aqui é Fundep, essa estrutura de 30 linhas, tá ok? Desse lado aqui, ó, eu vou ter a minha estrutura para a Cotec. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, ó. Então, aqui eu vou ter a minha estrutura para a Cotec, do lado direito. Mas eu estou querendo apagar aqui para ficar bonitinho. Vamos lá, apaguei. Perfeito. Introdução vai ter 5 linhas para a Cotec, tá? Vamos colocar aqui, ó, Cotec. O que a Cotec diz? Máximo 25 linhas. Fundep, máximo 30 linhas. E aí eu não preciso relembrar vocês das aulas anteriores que é o máximo que nós iremos escrever, tá? Nós não vamos passar ali pela quantidade mínima de linhas de nenhuma banca. Então, a minha introdução para a Cotec vai ter 5 linhas, o meu desenvolvimento 1 vai ter 7 linhas em torno disso, o 2 também 7 linhas, e a minha conclusão, 5 linhas. Quanto que eu tenho aqui, gente? 24 linhas, ou seja, bem próximo do máximo que a Cotec estabelece, que é 25. Pode passar um pouquinho? Vejam só, pode. Se passar um pouquinho, por exemplo, no desenvolvimento 2, se ele tiver aqui uma linha a mais, obviamente que tem que diminuir no desenvolvimento 1, ou na conclusão, tá bom? Então, isso é uma média, para que vocês consigam organizar as ideias de vocês dentro de um dos parágrafos aí que compõem o texto dissertativo argumentativo. Uma média. Mas nós não precisamos, obviamente, nós não vamos seguir isso aqui ao pé da letra. Se conseguir seguir, perfeito também. Mas se passar aí uma linha na introdução, ou se você já contemplou tudo aí com uma linha a menos do que está descrito aqui, não tem problema. O que não pode é apresentar uma introdução com 10 linhas, um desenvolvimento com 5, outro desenvolvimento com 10 e a conclusão com mais 5. O texto vai ficar, até na sua própria apresentação, confuso, tá? O corretor vai bater o olho e falar, não existe projeto pessoal aqui, não existe planejamento de escrita aqui. Perfeito? E aí, gente, eu vou finalizar essa aula e já vou deixar um spoiler para a próxima aula, que nós iremos falar de projeto textual. O que é esse bendito projeto textual que eu estou falando aí desde a apresentação do nosso curso? É um resumo, é uma orientação diretiva para aquilo que você vai escrever. Isso serve tanto para você quanto para o corretor, para que ele consiga visualizar essas informações de forma clara, organizada e objetiva no seu texto, tá bom? Então, ó, um beijo e não deixem de assistir a próxima aula. Ah, tem mais uma questão, tá? Eu tenho um Instagram profissional em que eu posto muitas dicas, muitas informações aí sobre a prova, o concurso da Prefeitura de Montes Claros. Então, vocês podem me seguir lá. O meu Instagram tá aqui, eu vou colocar na tela para que vocês anotem. E aí podem me mandar dúvidas, podem me perguntar, na medida do possível, a prof está disponível para poder mostrar para vocês, tá? Vou colocar na tela aqui e a gente já passa para a próxima aula. Olha aí, gente, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu Instagram. Tem aqui o pessoal e o profissional. Este aqui eu posto com frequência informações, dicas sobre o concurso que nós iremos
fazer e passar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.